Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, e vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. E na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, todo-poderoso, Pai eterno, amantíssimo, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, Levítico, formação de um povo santo. Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel que foi escolhida para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. Embora situado logo após o Êxodo e atribuído a Moisés, o livro do Levítico, na verdade, foi escrito depois do exílio na Babilônia. Concorreram para sua formação textos elaborados pelos sacerdotes através dos tempos. Um ritual para os sacrifícios, um ritual para a consagração, dos sacerdotes e critérios para distinguir o que é puro e o que é impuro. A tudo isso foi acrescentado o Levítico 17 a 26, chamado Lei de Santidade. Por trás da repetição monótona das leis, podemos descobrir o ideal proposto ao povo que, no passado, Javé havia libertado da escravidão do Egito e que, no presente, Javé libertou do exílio da Babilônia. Javé libertou do exílio na Babilônia. Cultuar o Deus libertador que vive no meio do povo, reconhecer seus dons através dos sacrifícios, servi-lo através dos sacerdotes e voltar sempre à comunhão com ele através do perdão. Acima de tudo, porém, está a exigência de ser coerente na aliança, ser santo como o próprio Javé é santo. Levítico 19, 2. Essa santidade não consiste apenas em oferecer um culto minucioso, mas em viver a justiça e o amor de Javé nas relações concretas. É dessa concepção de santidade encarnada que temos o mandamento fundamental de toda a ética. Ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. O terceiro livro número 3 da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, Levítico, capítulo 1, primeira parte, do livro do Levítico, Ritual dos Sacrifícios, capítulo 1. Os holocaustos. Javé chamou Moisés e da tenda da reunião lhe falou: diga aos filhos de Israel, quando alguém de vocês apresentar uma oferta a Javé, ofereça um animal grande ou pequeno. Se for holocausto de animal grande, ofereça um macho sem defeito. E o leve à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito por Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e ela será aceita como expiação.
ela será aceita como expiação. Em seguida, imole o bezerro diante de Javé. Os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o derramarão por todos os lados do altar que está na entrada da tenda da reunião. Depois, esfolhe a vítima e esquarteje. Os sacerdotes, filhos de Arão, acenderão fogo sobre o altar e sobre o fogo empilharão a lenha. Depois colocarão os pedaços de carne com a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o altar. Lavarão as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. Se for holocausto de animal pequeno, cordeiro ou cabrito, ofereça um macho sem defeito. Imole-o no lado norte do altar, diante de Javé. Os sacerdotes, filhos de Arão, derramarão sangue por todos os lados do altar. O sacerdote o esquartejará e colocará as partes junto com a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o altar. Lavarão as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. Se for holocausto de aves, a oferta será de uma rola ou de um pombinho. O sacerdote a levará até o altar e, destrocando-lhe o pescoço, a queimará sobre o altar, depois de deixar seu sangue escorrer sobre a parede do altar. Tirará o papo e as penas, atirando-os para o leste do altar, em cima das cinzas. Dividirá pelo meio a ave, uma asa de cada lado, mas sem separar as partes. Então o sacerdote queimará a ave no altar, em cima da lenha que está sobre o fogo. É um holocausto, oferta queimada de suave odor para Javé. Livro do Levítico. Formação de um povo santo. Livro do Levítico, capítulo 27, parte 5ª, apêndice. Deus quer a vida e não sacrifícios. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando alguém quiser cumprir um voto a Javé em relação ao valor de uma pessoa, o valor será o seguinte: se for um homem entre 20 e 60 anos, entre 20 e 60 anos, não é 70, 60. A taxa será de 500 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. Se for uma mulher, a taxa será de 300 gramas. Se for um rapaz entre 5 e 20 anos, a taxa será de 200 gramas. Se for uma jovem, a taxa será de 100 gramas. Se for um menino, entre 1 mês e 5 anos, a taxa será de 50 gramas. Se for uma menina, a taxa será de 30 gramas. Se for um homem de 60 anos para cima, 60 anos, não é 70, 60 anos para cima, a taxa será de 150 gramas.
Se for uma mulher, será de 100 gramas. Se aquele que fez o voto não tiver condições de pagar a taxa estabelecida, apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação de acordo com as possibilidades de quem fez o voto. Tratando-se de animais que podem ser oferecidos a Javé, o animal inteiro oferecido a Javé se torna coisa sagrada. Não poderá ser trocado ou substituído, seja um bom por um mal, seja um mal por um bom. Se o animal for substituído por outro, os dois se tornam coisa sagrada. Se for animal impuro, que não pode ser oferecido a Javé, seja ele qual for, será levado ao sacerdote. Este fará a avaliação do animal, dizendo se é bom ou mal, e a avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se a pessoa quiser resgatar o animal, pagará 20% a mais do valor calculado. Quando alguém consagrar a sua casa a Javé, o sacerdote fará a avaliação de acordo com o tipo da casa, e a avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se aquele que fez o voto da casa quiser resgatá-la, pagará 20% a mais do que foi avaliada a casa, e a casa será dele. Quando alguém consagrar a Javé parte das terras de sua propriedade hereditária, a avaliação será feita conforme a semeadura, 500 gramas de prata para cada 220 litros de cevada. Se a consagração do campo tiver sido feita durante o ano do jubileu, a taxa será integral. Mas se a consagração tiver sido feita depois do jubileu, o sacerdote calculará a taxa conforme os anos que faltarem para o próximo ano do jubileu, fazendo o desconto correspondente. Se a pessoa quiser resgatar o campo, pagará 20% a mais do que foi avaliado e o campo será seu. Contudo, se a pessoa não resgatar o campo, mas o vender para alguém, tal campo não poderá mais ser resgatado. No ano do jubileu, quem tiver comprado o campo deverá deixá-lo, e tal campo se tornará coisa consagrada para Javé, como se fosse despojo de guerra. A propriedade hereditária do campo passa a ser do sacerdote. Quando alguém consagrar a Javé um campo que tenha adquirido e que não faz parte de sua propriedade hereditária, o sacerdote avaliará o campo conforme o tempo que ainda falta para o ano do jubileu. A pessoa que tiver consagrado o campo pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada para Javé. No ano do jubileu, o campo voltará a ser daquele que o tiver vendido, isto é, daquele que tiver a posse hereditária. As avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão do santuário, cujo peso equivale a 10 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois esta já pertence a Javé. Seja boi, seja ovelha, pertence a Javé. Mas se for animal impuro, poderá ser resgatado pelo preço avaliado, mais 20%. Se não for resgatado, será vendido pelo preço avaliado. Aquilo que alguém consagrou a Javé como anátema não pode ser vendido nem resgatado, seja homens, seja animais ou campos de sua propriedade hereditária. O que foi consagrado como anátema é coisa santíssima que pertence a Javé. Uma pessoa consagrada ao anátema não pode ser resgatada, deverá ser morta. Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem a Javé. É coisa consagrada a Javé. Se alguém quiser resgatar parte do dízimo, pagará 20% além do valor. Os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, a 10ª parte de tudo
o que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada a Javé. Não se fará distinção entre os que são bons ou maus, nem serão substituídos. Se isso for feito, tanto o animal consagrado como aquele que serviu para substituir serão coisas consagradas e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que Javé deu a Moisés, no Monte Sinai, para os filhos de Israel. Fizemos a leitura, fizemos aqui a leitura a introdução do livro Levítico, né? O livro Levítico, a introdução. Fizemos a leitura do primeiro capítulo, capítulo número 1, e o último capítulo 27, do livro do Levítico. Para que nós estamos incentivando a leitura da Bíblia Sagrada. É um trabalho que nos dá prazer, né? Porque a leitura da Bíblia Sagrada, da palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, é linda, maravilhosa. E todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada, mesmo que seja infinitas vezes, mas sempre você tem prazer. Você pode ler durante a vida inteira que você se sentirá feliz, né? Então, é a nossa incentivo à leitura da Bíblia Sagrada. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Nós contamos com mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. E nós ultrapassamos provavelmente a 700.000 visualizações e 1.200 inscritos no nosso canal. Receba um cordial abraço do seu amigo de sempre, Jonas Varela. E nós voltaremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Com essa mesma, vamos nesse mesmo patamar, né? É o quarto livro, né? Da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, infinito, todo-poderoso, único, nas Sagradas Escrituras. No livro dos Números, é o quarto livro, o livro número 4. A caminho da terra prometida. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Lembrando que a Bíblia Sagrada, quando nós honramos, respeitamos, lemos e obedecemos e procuramos seguir com atitudes, né? Durante nossa vida, nós temos muita chance de conseguir a salvação eterna, né? Muitas. E nós sabemos que para se conquistar a salvação eterna é individualmente que nós conseguimos, mas nós precisamos da força de todos. Tanto precisamos da força de todos, um por um, é como aquela história, um por todos, todos por um, não é? Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades, amém, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém, amém, amém.